O assunto agora é o Lar Sagrada Família. Estamos recebendo aqui neste momento a Giovana da Silva Lan, ela que é secretária do Lar Sagrada Família. A gente vai falar um pouco aí sobre como é que está o trabalho do lar, e parece que inclusive o lar está precisando, está com vaga aberta lá, se alguém precisar de emprego, precisar de trabalho. Eu vou começar com esse tema aí, Giovana. Boa tarde. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite para vir aqui bater esse papo com a gente. E essa vaga de emprego, quem é que tá, o que vocês estão precisando lá? Boa tarde, Valdomiro. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade. Então, no momento lá ele está com 2 vagas abertas para o cargo de monitora. O cargo de monitora envolve tanto o cuidado com as crianças como serviços gerais, serviços de casa, né? Limpeza, roupa, essas coisas, porque essas pessoas vão lidar com as crianças dentro da casa, então engloba todo o serviço basicamente doméstico, assim, né? Quais os critérios? A pessoa que estiver interessada de repente participar, eu creio que deva existir critérios, né? Sim. Uma pessoa idônea, né? De início, maior de idade, né? Ensino básico, que esteja disposta, né? A pessoa, depois eu deixo os telefones aqui, entrar em contato com a Silvana, com a nossa coordenadora, né? Ela tem muita experiência, então vai ter que, com certeza, passar uma entrevista com a Silvana. A Silvana tem muito feeling para identificar, assim, pessoas que possam agregar lá ao nosso lar. Aliás, dar um abraço aqui para a Silvana e agradecer ela, que é sempre muito prestativa, sempre a gente faz contato aí e ela corre atrás aí para tentar, né, nos abastecer aí com, foi o caso da entrevista aí, né, para a gente poder trazer o assunto aqui. E essa são 2 vagas, né? 2 vagas. Como é que vai ser feito esse processo? Vai ser entrevista com a Silvana? Vai ter algum outro tipo de... Não, é basicamente entrevista com a Silvana, tá? Pessoa maior de idade aí, né? Com essa disposição, realmente precisa ter, assim, claro, né? Não preciso nem falar que a pessoa precisa gostar de crianças, né? Precisa ter esse lado, assim, lúdico e também observador, precisa ser uma pessoa discreta. A gente trabalha lá com algumas questões de justiça, né? Que não pode vazar informações, então, mas como eu falei ali, a Silvana tem bastante feeling, né? Tem que passar uma entrevista lá com ela para ela... Ela já vai captar, né? Com certeza. Diga, Anderson, você quer perguntar alguma coisa? Não, agora entrar no assunto, né? Propriamente dito, né? Boa tarde, Silvana, né? Giovana. Eu sou a Giovana. Então, a gente até estava falando hoje mais cedo sobre, não sei se a senhora estava ouvindo a gente, sobre o número alarmante de estupradores que foram presos aqui em Brusque, de crianças sendo abusadas, de mulheres, né? Mas principalmente crianças, porque o Lar Sagrada Família é onde acolhe crianças, né? Sim. Como é que está essa questão? Vocês têm recebido muitas crianças que têm sido abusadas. Como que vocês lidam com essa situação que envolve também a polícia, né? Sim. Olha, a gente acolhe as crianças que são determinadas pela justiça, né? O lar é que muita gente às vezes confunde. O lar, nossos funcionários, a Silvana, enfim, a gente não acolhe as crianças. O lar, a instituição que eu quero dizer, né? O juiz diz, olha, essa criança precisa ser acolhida. Daí o lar é essa instituição que vai fazer o serviço de acolhimento. Muitas vezes vocês nem sabem o que foi. Exatamente. Vocês só estão acolhendo ela. A coordenadoria sabe, né? Mas muitas vezes até os funcionários não sabem. A gente da diretoria às vezes também não sabe. Às vezes a gente chega lá, Silvana diz, não posso, não é? Tá em segredo de justiça, justamente. Para não vazar informação, como você falou agora. Informação, às vezes a situação de genitores que como vocês estavam falando aqui, a maioria das vezes, por todas as informações estatísticas que tem, os abusadores estão dentro de casa, né? Então, às vezes, genitores que dizem que não são os abusadores, mas que a gente tem alguns indícios, né? A justiça tem indícios, então fica em segredo. Como é trabalhado? O lar tem uma estrutura de psicólogos, psicopedagogos, sabendo de situações. Primeiro, quando a criança é acolhida num primeiro momento, a gente tem que ambientar a criança, né? Não dá já pra gente ir no assunto mais assim, né? Ambienta a criança, deixa ela à vontade e com o tempo as psicólogas e psicopedagogas vão trabalhando isso daí. Sim. Mas se for alguma coisa realmente de justiça, só
com o juiz e com toda a determinação judicial aí para pegar algum depoimento, alguma coisa nesse sentido, né? Aliás, o assunto ele é tão delicado que inclusive a própria localização do lar ela é muito discreta, né? Sim. Eu já estive lá, acredito que você também já, e um dos cuidados que a gente sempre teve é muito em relação a divulgar, né, o endereço, até dentro dessa questão da precaução. Né, então, até assim, muita gente gostaria de visitar o lar. É uma coisa que a gente também toma muito cuidado. Visitas são possíveis, mas a gente vai querer saber quem é a pessoa que está indo lá, por que está indo, tem que ser com hora marcada e com alguém do lar acompanhando, né? Justamente por toda essa questão que já foi falada aqui, porque às vezes tem segredo de justiça, não é divulgado foto das crianças, nesse caso aqui não é feito, não pode divulgar nenhuma foto de nenhuma criança. Daí as pessoas perguntam, mas tem aquele canal tem um serviço, né, em alguns estados que tem as crianças lá para serem adotadas. Mas aí já é outra situação. Porque num primeiro momento, quando a criança é institucionalizada, ela ainda não está para adoção. No primeiro momento, a justiça vê toda a situação, sempre é priorizado a volta para a família, porque às vezes é uma situação pontual, a família precisa ser orientada, resolver a situação, volta para a família. Outras vezes não. Daí, depois de todo o processo judicial, não, essa criança vai para adoção. Ela está disponível para adoção, mas mesmo assim, na nossa comarca, não é permitido divulgação de fotos, nem de nada desse tipo. É parecido com as famílias acolhedoras que tem aqui em Brusque? Não, é outro serviço. São diferentes, né? São serviços diferentes, E é importante frisar que o lar é um lar temporário. Ele não é um abrigo de, né? Exato. Como eu falei, né? Sim. Então, a primeira prioridade é voltar para a família. Não volta para a família, vai para adoção. É que as famílias acolhedoras também é temporário, né? É temporário também, mas é outro serviço. Funciona diferente, né? A família acolhedora é um serviço da prefeitura, né? Sim. O lar é um serviço independente da prefeitura, né? Sim. Tanto que hoje em dia, até estava comentando com o Valdomiro, a prefeitura de Brusque hoje não tem convênio com o lar. Hoje nós estamos atendendo crianças das redondezas de Brusque, de outras comarcas. E como que vocês se mantêm? Até ia perguntar isso. Então, cada criança que entra, que é institucionalizada, tem um valor determinado, certo, que a prefeitura, de onde essa criança vem, então paga, né? E outras ações, como o bingo, como pedágio, doações individuais. Muitas doações a gente recebe e a gente é muito grato. Muitas doações de comida, de roupa, a gente recebe muito, né? Mas às vezes as pessoas não entendem que isso é muito bom, é válido, com certeza. Mas nós temos uma folha grande, né? Porque o lar funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Natal, Páscoa, fim de ano, 1º de janeiro, meia-noite, tem que ter uma monitora lá com as crianças. Sim. Né? Então, e tem que ter o presentinho, né? Também, né? E sim, as crianças recebem. Natal sim, a gente temos muitas doações, tá? Tem muita gente que conhece o lar e já assim, na Páscoa já leva sempre o chocolate. Quantas crianças tem? Tantas crianças. Já leva uma cestinha de Páscoa. No Natal, quantas crianças tem? Sim. Sempre ganham um presente, uma roupa, as crianças sempre ganham. O lar na Páscoa é enfeitado com coelho, eles caçam os ovos. No Natal sempre é também caracterizado com árvore, Natal, pisca-pisca. O lar, o pessoal do lar cuida muito bem, é muito bem administrado, né? Não é porque... Mas o pessoal cuida muito bem, é muito bem administrado, as crianças são muito bem acolhidas, né? Mas a gente precisa de dinheiro para pagar as pessoas que trabalham lá. E é por isso que já existe há muito tempo, né? Salário em encargos, né? A gente sabe aí que além do salário é mais um tanto, né? Para os encargos, né? E tem toda a burocracia para o lar funcionar, que tem que estar assim, tudo 100% certo. Se tiver 10 centavos atrasado, já começa o problema, né, Giovana? E só que para arrecadar é complicado, né? Mas a gente corre atrás, né? Estamos aí colocando, mas a gente corre atrás. O pedágio é uma coisa que até já queria colocar aqui. Nosso pedágio vai ser dia 12 de julho,
que é uma coisa assim que sempre trazia muito recurso pra gente. Hoje em dia já tá um pouco mais difícil, porque ninguém anda com dinheiro no carro, né? A gente tem a chave Pix, mas o pessoal vai embora e não faz depois, né? Esquece muitas vezes. Tem alguns que fazem uma meia dúzia lá, tem gente que faz Pix de R$2, mas tá tudo bem. A gente agradece, tá tudo ótimo. Mas podia ser de 20, pelo menos, né? Verdade. Mas, né? Rifas. Mas é sempre um trabalho, né, gente? Porque assim, ó, temos o nosso quadro de funcionárias, mas todo esse trabalho fora, nós somos voluntários, né? A Silvana é funcionária, né? Mas toda a diretoria é voluntária, temos 8, 10 pessoas voluntárias e a gente, ó... E corre atrás. A gente corre atrás, né? Agora pro segundo semestre, se Deus quiser, a gente vai fazer um evento, um jantar dançante, alguma coisa nesse sentido, provavelmente faremos. Duas, 3 pessoas ali que trabalham ali um mês suado em cima, né? Pra gente ter uma arrecadação legal. Quem quiser doar, por exemplo, além, você falou do troco solidário, pedágio, né? Quem quiser doar, existe alguma maneira de fazer? Existe algum contato, algum meio? Temos o Pix. Eu posso deixar os 2 telefones. Claro, a chave Pix é 479-8407-3528. Então, chave Pix é Lar Sagrada Família mesmo, tá? Vai direto para a conta do lar. 98407-3528. E o telefone geral do lar para qualquer outras informações e também se quiser saber alguma outra coisa que o lar precisa para receber doação é o 3396-0230. 3396-0230. Né? Porque o que o lar sempre precisa? As pessoas às vezes perguntam. O lar sempre precisa de leite, tanto o leite de caixinha, normal, o HT, quanto leite em pó, aceitamos também. Pomada de assadura, esses cuidados básicos de higiene, assim também, algodão, fralda, produtos de limpeza. Tudo isso ajuda, né? Ajuda e é sempre necessário. Pra gente fechar então, até para que é o foco da... Também, Valdo, quantas crianças hoje estão no lar, Giovana? E o tempo médio que elas ficam lá mais ou menos até que acontece ou a doação ou voltar para a própria família? Hoje estamos com 7. Esse número varia. Às vezes tem 5, 7, 9, nossa capacidade máxima são 12. É difícil ter 12, mas olha, gente, para cuidar de 7 crianças, porque veja bem, nenhuma criança entra lá assim, bem, alegre, vou passar umas férias. Toda criança que entra lá, entra com alguma questão. Então, às vezes entra 2, 3, às vezes casos de irmãos, alguma coisa assim. O pessoal correr para médico, para UBS, para ver escola, é um fuzuê, né? Então hoje temos 7 crianças. E qual o tempo médio que elas ficam lá, assim? De alguns meses, se é uma situação pontual e consegue voltar para a família, às vezes 2, 3, 4 meses, há alguns anos, né? Já teve criança lá que ficou 3 anos, 4 anos, porque às vezes esse negócio da justiça vai e volta, daí, destituiu, vai para adoção, vai para fila de adoção. Daí já é uma criança com 3, 4, 5 anos. Fica mais difícil. Às vezes tem um irmão, ou 2, né? Mas é muito difícil assim dizer. Pro lar, o melhor é que a criança fique o menos tempo possível. Seria o objetivo do lar. Porque, além de tudo, as crianças ficam lá muito tempo, tanto para a criança, né, gente? A gente sempre prioriza o bem-estar da criança, né? Para a criança é muito complicado, porque ela cria vínculos ali, por mais que a gente tente não criar como lar, né? As funcionárias do lar, tudo. Claro que cria. Entra um bebê lá de 4, 5 meses, que vem com uma questão, às vezes, de maus tratos e coisa. Aquelas meninas cuidando daquela criança. Cria aquela criança, ensina a criança a falar, a andar, né? Várias coisas. Daí com 4, 5 anos a criança vai embora. Fica uma saudade. Fora estrago, né, também. Mas, principalmente para a criança, tu imagina, daí vamos ver o lado da criança. Ela tá lá desde quando ela não se lembra. Sim. As únicas pessoas que ela conhece que tratam ela, que dão afeto, que ela tem referência, são as tias do lar, né? E daí ela vai para
para um outro lugar, para uma outra casa, para uma outra família, para uma outra realidade. E isso então, por isso, é um processo de adaptação para os dois lados, tanto para a família que adota quanto para a criança. E aqui eu vou fazer um apelo, então, para essas famílias que já têm crianças adotadas e para quem está na fila da adoção. Todas as crianças que são adotadas têm alguma questão. Você que está na fila de adoção, que quer adotar uma criança, saiba que ela vai vir com alguma questão. E não é uma mercadoria. Infelizmente, a gente tem muitos casos de devolução de crianças adotadas. E isso é uma tristeza, porque tu imagina uma criança que cria uma expectativa. Daí eu já estou falando de crianças um pouquinho maiores, que uma criança aí adotada com 5, 6 anos, daqui 2 anos começa a dar... Sim. Não vou falar BO, mas começa a ter algumas questões, né? Sim, sim. Gente, eu acho que tem alguns pais aqui, né? Todo filho tem verdade. questão, tem um problema aqui, tem um problema ali. Eu tenho 2, graças a Deus, já são moços. Tive minhas questões com elas também, mas a gente não devolve filho. Não é objeto, né? A partir mesmo, do momento que você diz, adota, né? É filho, não se devolve filho. Nunca vai existir esse filho, né? Então, filho por favor, é um apelo que eu faço aqui, porque é uma realidade muito triste a gente ver uma criança adotada sendo devolvida. E infelizmente não são poucos casos que acontecem. 12:52, tempo é nosso adversário, estourou aqui. Só repetir o telefone de contato para quem tiver interesse nas vagas, Giovana. 3396-0230. 3396-0230, você liga lá, conversa aí com a Silvana, né? Para ter mais informações. Obrigado, Giovana. Obrigada a vocês, bom dia. Boa tarde, desculpa, boa tarde. Conversamos então com a Giovana da Silva Alain, ela que é secretária do Lar Sagrada Família, trazendo informações. E sobre o lar, o tempo é curto e tem muito assunto que a gente poderia abordar, mas de repente numa outra oportunidade eu convido então a Giovana novamente para a gente poder esmiuçar mais informações a respeito aí do lar.